Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 1. Nós não sabemos quem foi que escreveu essa carta, mas é uma das cartas que tem uma aplicação muito prática para a nossa vida. Essa carta foi escrita para encorajar cristãos que estavam querendo desistir da carreira cristã. Quem já teve aqui alguma crise espiritual que gostaria de deixar de ser crente? Só os normais. A carreira cristã, ela não é uma prova de 100 metros, mas é uma maratona. E a gente precisa ter muita perseverança e resistência. Só existem duas doutrinas acerca da salvação. A primeira delas é a doutrina autossotérica. Ou seja, aquela doutrina que afirma que eu e que você, nós podemos produzir a nossa salvação. Todas as religiões, exceto o cristianismo, elas são autossotéricas. O homem é que produz a sua salvação. Mas o cristianismo é diferente de todas essas outras religiões, porque ela afirma que Deus é quem salva o homem. A salvação vem de Deus. No século XVI, a Igreja Católica falava da salvação por meio de Jesus Cristo. Mas não somente por meio de Jesus Cristo, também pelas boas obras. E até hoje a Igreja Católica Apostólica Romana defende que Cristo salva, mas quem administra essa salvação é a igreja. De tal maneira que se você não está na Igreja Católica, você não está salvo. Por isso que o batismo na Igreja Católica, ele é regenerativo. E há muitos católicos que não compreendem isso, porque os reformadores, quando disseram somente a Bíblia, somente Cristo, somente pela graça, somente pela fé, somente para a glória de Deus, os reformadores estavam voltando para a Bíblia e dizendo a igreja está ensinando heresias. Ensinando heresias. Mas eu quero falar nesta manhã sobre a suficiência de Jesus Cristo. Vamos ler Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 4. Vamos ler juntos esse trecho da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 4. Vamos ler juntos? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O autor aos Hebreus entende que para nós continuarmos na vida cristã, nós precisamos ter admiração por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é infinitamente mais do que os seus rivais. Ele é mais do que Maomé, ele é mais do que Moisés, ele é mais do que Josué. Jesus Cristo, ele é único, ele é singular. Por isso que lá no capítulo 12, o autor aos Hebreus diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus. Então, se você quer
renovar a sua fé, se você quer ser motivado na vida cristã, você tem que conhecer Jesus, você tem que estudar Jesus, você tem que ter admiração por Jesus. Em Jesus estão escondidos todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Em Jesus nós conhecemos Deus, em Jesus nós temos a salvação. E o autor aos Hebreus está reafirmando esse princípio, somente Jesus, somente Jesus. Mas vamos para a exposição do texto, vamos aí no texto, e a gente vai partilhando aí. O texto começa dizendo, havendo Deus o quê? Outrora falado. Primeira verdade que esse texto nos ensina é que Deus fala, é que Deus se auto-revela. Se Deus não falasse, se Deus não se comunicasse conosco, nós jamais conheceríamos a Deus, porque não existe caminho do homem para Deus, é Deus que fala conosco, é Deus que se revela. E o texto vai dizendo, havendo Deus outrora falado. O silêncio eterno foi quebrado, Deus se comunica com o homem, e diz aí que no passado Deus se auto-revelou. Diz assim, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas o quê? Maneiras. Muitas vezes significa que a revelação veio fragmentada. De muitas maneiras, porque Deus falou através de teofanias, Deus falou através de sonhos, Deus falou através de anjos, Deus falou através de pessoas. Ou seja, Deus, Ele se comunica conosco, Ele se auto-revela a nós. Mas diz o texto que Ele falou de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aos nossos antepassados, pelos profetas. Deus usou o homem para se comunicar com o homem. Se nós temos a revelação escrita, essa revelação escrita que nós temos aqui, ela tem duas naturezas. Ela é humana e ela é o quê? Divina. Deus usou homens. O Espírito Santo inspirou e dirigiu homens. E os pensamentos de Deus, as ideias de Deus, nos foram transmitidas através da revelação o quê? Escrita. Mas o que ele nos falou? Veja no versículo 12. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Nesses últimos dias significa o advento de Jesus, a partir do nascimento de Jesus, a partir da encarnação de Jesus, até a segunda vinda, todo esse período é chamado de últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias. E ele diz assim, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Não diz um filho, mas se você observar aí, filho está em letra maiúscula. E não há o artigo definido masculino. Porque o filho, a pessoa do filho, é a comunicação pessoal de Deus. Deus não apenas comunica a sua verdade através de um signo verbal, mas Deus se comunica conosco através da encarnação do Filho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Ou seja, nós temos em Cristo a revelação pessoal de Deus. É a plenitude da revelação. Aquilo que foi revelação fragmentada, muitas vezes, de muitas maneiras, nos falou, agora Ele nos fala de uma forma concreta, de uma forma definitiva. Ele se revela pessoalmente. Isso significa aquilo que Jesus disse para os seus discípulos, quando perguntou assim, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus responde, quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. E é a partir, meus amados irmãos, desse capítulo, desse versículo 2, o autor aos Hebreus vai fazer uma descrição. Ele vai usar, pelo menos aí, são 7 afirmações para descrever a pessoa do Filho, o caráter do Filho. Preste atenção. O autor aos Hebreus está escrevendo para crentes que estão querendo desistir. E o autor aos Hebreus diz, você não pode desistir, porque você tem Jesus. Jesus é Deus.
Jesus é a plenitude da revelação de Deus. Não desista. Às vezes você quer desistir de religião, mas o cristianismo é Jesus. A revelação é Jesus. E aquele que conhece a Jesus, conheceu tudo de Deus, conhece tudo de Deus, conhece a pessoa de Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus, e esse mediador é Jesus. Veja aí, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, e aí ele vai começar. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Primeira característica de Jesus. Jesus Cristo é o alvo para o qual se movimenta toda a criação. Eu não sei se você se lembra de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, o fim de todas as coisas tem como alvo a pessoa de Jesus. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E Paulo diz que por causa da nossa ligação com Cristo, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros o quê? Em Cristo Jesus. Então você não pode desistir da fé. Você é o cara mais rico do mundo. Tudo que nós passamos aqui não pode ser comparado com aquilo que está nos reservado lá na frente. Nós vamos ser herdeiros de Deus e vamos ser co-herdeiros em Cristo. Porque Jesus é o herdeiro de todas as coisas. E nós, em Cristo Jesus, herdaremos com Ele. Então não desista, meu irmão. Tá certo? Não desista. Quer desistir de ser presbiteriano? Tudo bem. Vai para Batista. Quer desistir de ser assembleano? Vem para presbiteriana. Não tem problema. Mas você não pode desistir de quem? De Cristo. Segundo argumento que ele vai usar aí no texto. Veja aí que coisa maravilhosa. Ele é herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o quê? O universo. Além de ser herdeiro, ele é também o quê? O criador de tudo que existe. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era? Nada do que foi feito se fez. E através dele, tudo que existe foi o quê? Foi feito. Ele está desde o princípio. O que ele está argumentando aqui é que Jesus Cristo, ele é o agente da criação. E é tão bonito a gente entender isso. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito, o quê? Se fez. Em outras palavras, a criação de tudo é vista no Novo Testamento em Cristo, por Cristo e para Cristo. Como é que você vai desistir? Por isso, que quem está em Cristo tem a vida. Quem não está em Cristo não tem o quê? A vida. E eu queria dizer uma coisa muito importante para você. Você não pode desistir, sabe por quê? Porque a salvação, depois que ela é gerada em nós, nós não podemos mais o quê? Perdê-la. Você em Cristo passou da morte para a vida. E outra coisa importante, você precisa entender isso. E o crente precisa entender isso. Quem de fato recebeu a salvação em Cristo, ele pode desistir de igreja, pode desistir de pastor, mas ele não perderá a sua salvação. Porque a salvação está em Cristo. Em Cristo. Por isso que os reformadores disseram somente o quê? Cristo. Não existe igreja se não fosse Cristo. Cristo diz, sobre esta pedra, edificarei o que? A minha igreja. E quando Jesus Cristo usa, lá em Mateus capítulo 16, a palavra igreja,
Ele não está falando da igreja instituição, ele está falando de igreja o quê? Povo. Por isso que ele diz lá em João capítulo 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo morreu por você, Jesus Cristo criou você, Jesus Cristo comprou você, você é de Cristo por direito de criação e por direito de redenção. Você não pode perder sua salvação. Ok? Mas o que é que diz o texto? Quarto lugar. Terceiro lugar, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o criador de tudo. Diz aí, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Duas coisas distintas. A primeira, a ideia é que Jesus Cristo é a radiância que irrompe de uma luz brilhante. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Preste atenção, Jesus, ele reflete a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus são todos os seus atributos reunidos. Atributos morais, atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis. Então Jesus Cristo, ele traz isso para nós. Ninguém jamais viu a Deus. É o Filho de Deus que expressa exatamente, que reflete exatamente quem é Jesus, quem é Deus. Ele é a expressa imagem do ser divino. Você se lembra daquele versículo, Romanos capítulo 3, que todos pecaram e carecem o quê? Da glória de Deus. O pecado nos destituiu da glória de Deus. Mas em Jesus Cristo, essa glória, ela está sendo restaurada. Nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo. Um dia nós seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. Então é esse trabalho de glorificação, de santificação que o Espírito Santo está fazendo na gente. Irmãos, o Verbo se fez carne, ele estava com Deus e ele era Deus. E ele então, ao se encarnar, ele traz a glória de Deus, ele traz a expressão exata do ser de Deus para nós. E os teólogos chamam isso de reconstrução da imagem e da semelhança de Deus em nós. Quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Ele perdeu a sua semelhança, a sua imagem como divino. E agora essa imagem está sendo reconstruída através da pessoa de Jesus Cristo. Você quer desistir? Não desista, meu irmão. Não desista. Em quinto lugar, veja aí no texto, diz assim, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo sustenta todas as coisas. O oceano não derrama no espaço, ele sustenta todas as coisas. Você veio hoje aqui, foi atrapalhado pela corrida, chegou um pouquinho atrasado, mas hoje nós existimos, nós somos e nós nos movemos por causa de quem? De Cristo. Ele é quem sustenta todas as coisas. As sementes que foram semeadas no campo e que estão germinando, tudo isso está debaixo da sustentação de Deus. Ele governa todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. A ideia aqui, no grego, a palavra sustentado é um particípio presente que tem o sentido de manter no alto ou sustentar. Isso de forma contínua e ininterrupta. O verbo está aqui que ele sustenta todas as coisas. Por isso que o poeta diz que Cristo é aquele que nos sustenta, é aquele que nos mantém de pé, é aquele que nos segura. Lembra do texto de João? Aquele que o Pai me deu, ninguém o arrebatará da minha mão.
Nós estamos nas mãos de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos segura. É Jesus que segura você, é Jesus que segura a igreja, é Jesus que segura a história. Ele tem o poder de sustentar todas as coisas. Ele está exercendo essa função hoje no universo. Mas também, irmãos, em sexto lugar, veja que coisa bonita. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, Jesus é o criador de tudo, Jesus é o resplendor de Deus e a sua glória, Ele é a expressa imagem do ser divino, Ele é o sustentador de todas as coisas. E em sexto lugar, Ele é quem nos purifica de todo pecado. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós só podemos ser salvos por Jesus, porque somente Jesus pode nos purificar dos pecados, somente através da obra de Jesus, do sacrifício de Jesus. Somente Jesus pode nos salvar, somente Jesus pode nos purificar, somente Jesus pode nos justificar, somente através de Jesus Cristo nós podemos ser santificados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso purificador, Ele é o nosso Redentor. Ele fez a expiação em nosso lugar, Ele nos substituiu na cruz e ressurgiu por causa da nossa justificação. Então não dá para abandonar Jesus. Não dá. Jesus é tudo, irmãos. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo para Deus. Jesus é tudo. Mas ele encerra dizendo algo maravilhoso. Versículo 4. 3 e 4, a última parte. 3 e 4, vamos ler juntos aí? Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse Jesus está exaltado ao lado de Deus. E o que ele está fazendo lá ao lado de Deus? Intercedendo por nós. O trabalho de Deus hoje nos céus, além de sustentar todas as coisas, além de ser o Criador de todas as coisas, diz que Ele ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo o quê? Por nós. Ele é o soberano que está assentado à direita de Deus. Apocalipse capítulo 5, Ele está entronizado. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu queria que você abrisse lá em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Os dois últimos versículos de Marcos. Marcos, capítulo 16, versículo 19 e 20. O que é que diz o texto aí? De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o quê? O Senhor. E confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Jesus, ele é chamado agora de o Senhor Jesus, o Senhor, porque ele foi exaltado à destra de Deus na majestade. E ele está reinando soberanamente. E nós estamos fazendo o quê aqui na terra? Trabalhando. Pregando o evangelho. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. O Senhor reinando e nós fazemos o quê? Trabalhando. Então deixa de ser preguiçoso. Jesus está reinando, Jesus já fez a obra, Ele já concretizou a sua obra, tá certo? E Ele diz que nós temos uma obra para fazer, de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho a toda criatura.
e Ele vai lá do céu nos supervisionando, Ele está conosco, Ele vai mostrando na obra que nós estamos fazendo, o seu ato de cooperação, com sinais, com milagres, com prodígios, de todos os tipos. Ele é aquele que está com a sua igreja em missão. Em missão. Tem muita igreja que faz reunião, porta fechada, para Jesus operar milagre. E Jesus aqui, irmãos, Ele não entra nessa. Jesus tem compromisso com quem está o quê? Trabalhando. A igreja que está em missão. E quando a igreja está em missão, Ele coopera com essa igreja. Ele confirma a palavra que está sendo pregada por meio de sinais que se seguiam. Os sinais, eles não devem ser perseguidos. Os sinais são confirmações do poder de Deus na obra que nós estamos o quê? Realizando. Tá certo? Então, não desista de Jesus. Ele é o quê? Suficiente. Comentando o texto de Hebreus, James Thompson afirma, e eu vou ler para vocês, abre aspas. O autor da carta aos Hebreus sabe que os seus leitores jamais pagarão o preço da perseverança se Jesus tiver trazido apenas uma mensagem que pode ser encontrada em outro lugar. Se as palavras de Jesus puderem ser encontradas entre outros oráculos, não existe razão para perseverar. Como resultado, a renovação começa com a volta às afirmações essenciais de nossa fé. O reconhecimento de que Jesus é diferente de todos os rivais. Ele é único. Ele é único. Amém? Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Olha para cada coração que está aqui. O Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou. E nas lutas do dia a dia, os problemas da vida, muitas vezes a gente pensa em desistir, a gente se decepciona com pessoas, com igrejas, com instituições. Mas, Pai, Jesus nunca nos decepcionou. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecer mais a Jesus, a aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, que nós possamos estar olhando para Ele, meditando nele, meditando no seu sacrifício, na sua pessoa, na sua obra, e que Jesus Cristo seja formado em cada um de nós, como é o projeto que o Senhor tem para cada crente, Pai. Conforta, anima, encoraja cada crente aqui nesta manhã. Nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém.